Muito bem, aqui estamos nós para o nosso 27º dia de 365 dias que estamos tentando bater a meta, né? Nós estamos tentando ou nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir, não é? 2021 será o melhor ano da minha e da sua vida. Por quê? Porque nós estamos, querido, buscando pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, queridos, amém? Eu insisto com você em Romanos 12:2. Quando você puder, pega a sua Bíblia, marca lá Romanos 12:2. Você não pode se conformar com esse mundo. Você não pode se conformar com as coisas que para o mundo é normal. Sabe, nós devemos sim deixar a nossa mente ser transformada pela renovação do nosso entendimento. É assim que se dá, né? A nossa mente é renovada quando a gente tira coisas velhas e deixa coisas novas entrarem no nosso entendimento. E o que seriam essas coisas novas? Pode ser qualquer coisa? Não, tem que ser a palavra de Deus, essa palavra viva e eficaz. E o nosso propósito, então, para esse ano de 2021, para você que ainda não sabe, eu gostaria de te lembrar ou de te comunicar que o nosso propósito para o ano de 2021 é fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. E isso nós faremos conhecendo mais a Deus, conhecendo o nosso chamado, sabendo o que nós somos em Deus, quem nós somos para Deus, né, queridos? O que nós podemos ser para este mundo, sabe? Como nós devemos nos comportar. Então, tudo isso nós vamos entender e perceber e aprender com Deus durante esse ano de 2021, tá bom? Olha, nós estamos no livro de Êxodo, nós já lemos Gênesis. Se você, porventura, ainda não fez a leitura de Gênesis, né, ou está um pouco atrasado, o que eu oriento vocês? Queridos, não desista. Ontem mesmo eu abri uma enquete aqui nas redes sociais, né? Achei super interessante, muitas pessoas participaram e uma dessas pessoas falou pra mim assim: pastora, ela me chama de pastora, eu tive que parar, disse que aconteceu alguns imprevistos, acabou acumulando e ela parou. Eu falei: não pare, porque, queridos, eu não sei se você sabe, mas a palavra de Deus, ela é uma palavra muito poderosa, né? Não é um livro comum. Então você já observou que sempre que você se dispõe a ler a Bíblia, talvez não agora exatamente nesse propósito, mas outros dias que você foi para a igreja, que o pastor disse, ou que a pastora disse, que o seu líder levantou um propósito de leitura, você já observou como você pega a Bíblia, aí começa a dar um cansaço, um sono assim, que você não tem, sabe? Aquele sono que você não consegue ler, a indisposição, começam a vir tantas coisas, queridos, que você acaba largando mão. Então eu queria dizer para vocês que realmente, queridos, é algo espiritual, porque nós somos seres espirituais. Você vai aprender isso esse ano. Nós somos um ser trino, sabe? Temos um espírito, temos uma alma, habitamos em um corpo. É isso mesmo. Então, tudo isso você vai ver que está na palavra. Então, queridos, nós precisamos estar vigilantes. E a vigilância, realmente, nós devemos ter, tomando esse cuidado, entendendo que sempre existirão opositores, adversários, né? Ontem eu falava sobre isso. Se você ainda não participou da enquete, vai lá nos meus stories que você vai ver que tá lá as perguntas, o que aconteceu comigo. Não foi algo tão assim, mas poxa, são coisas que vêm para tentar nos aborrecer mesmo, né? Então nós precisamos estar vigilantes, porque realmente a nossa guerra, meu irmão, a nossa guerra, minha irmã, ela não é uns contra os outros, né? Ela é espiritual, é o que diz a palavra e você vai aprender nesse ano de 2021, quando nós chegarmos, inclusive, então, mais ainda, no Novo Testamento. Então nós estamos no livro de Êxodo, como eu disse para vocês, e estamos fazendo a leitura por essa Bíblia aqui, chamada versão Viva, né? Nova Bíblia Viva, é uma versão atualizada com linguajar mais simplificado. E, queridos, nós combinamos uma coisa também para que você entenda. Todas as vezes que nós estivermos fazendo a leitura, porque normalmente eu faço o resumão dos capítulos do dia. Então hoje é capítulo 27, 28 e 29. Todos os dias eu vou fazer um resumão. Mas qual que vai ser o desafio? Bom dia, minha irmã! A paz do Senhor Jesus! O que vai ser o nosso desafio? Sempre que Deus falar, nós vamos ler na íntegra o que Deus disse. Então, se Deus disse, a gente vai fazer a leitura do texto. E no livro de Êxodo, queridos, que é onde nós estamos agora, nós estamos ali, desde quando viemos ali do 20º capítulo para frente, Deus está dando instruções ao povo, Deus está dizendo ao povo o que é que eles precisam fazer, como eles têm que se comportar, porque aqui foi onde surgiu os 10 mandamentos, né? Aqui em Êxodo, o Senhor falando com Moisés para passar para o povo, aqui é que o Senhor está dando orientações sobre o tabernáculo, né? O primeiro tabernáculo foi aqui.
Então nós estamos lendo, nessa leitura que nós estamos fazendo, o Senhor está dando muitas orientações ao povo. E hoje não vai ser diferente. Os 3 capítulos, todo ele, o Senhor dizendo para o povo o que eles precisam fazer. Então, nós não vamos ter o resumo, nós vamos fazer a leitura mesmo da Bíblia. Então, se você já quiser pegar a sua Bíblia, nós vamos ler capítulos 27, 28 e 29. Ontem paramos no 26, certo? Para batermos a nossa meta de hoje. Então, você vai ver que a leitura é o Senhor detalhando tudo como ele precisa. Ele vai falar sobre Arão, né? Ele vai falar sobre os filhos de Arão, sobre eles serem sacerdotes, sobre eles cuidarem, né, do Santo dos Santos ali, do tabernáculo. Queridos, todos os detalhes está tudo aqui. E é o que nós vamos ler. E tudo isso, todo esse propósito que o Senhor fez, com tudo isso aqui, você vai, com o passar do tempo, você vai entendendo que o Senhor queria realmente, assim, uma disposição do coração do povo para adorá-lo, entende? Para que eles pudessem se achegar a Deus com confiança. Tudo isso, tá bom? Então eu vou fazer a leitura, vou começar agora. Fica firme aí, vamos começar, porque senão dá aqui 10 horas da manhã e nós estamos ainda aqui falando do amor de Deus. Amém? Então vamos lá. Começando do capítulo 27. Então, no capítulo 27, o Senhor continua dizendo. Ontem terminamos ele dizendo, hoje ele continuou dizendo, ó. Faça também o altar de madeira de acácia. Ele será quadrado, medindo 2,25 metros de largura e 1,35 metros de altura. Faça 4 pontas em forma de chifre, uma em cada ponta do altar, que formarão uma só peça. Cubra de bronze o altar. Depois, faça de bronze todos os seus utensílios, vasilhas e pás para recolher as cinzas, bacias, garfos e braseiros. Faça também uma grelha de bronze em forma de rede, com 4 argolas de bronze, uma em cada canto da grelha. Coloque a grelha abaixo da beirada do altar, de modo que fique à meia altura do altar. Faça ainda varas para carregar o altar e use a madeira de acácia. As varas devem ser revestidas de bronze para suportar o altar. As varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados. O altar deve ser oco, feito de tábuas, conforme o modelo que você viu no monte. Só uma observação para falar para vocês. Eu postei também nos stories ontem essas peças que o Senhor pediu para que eles fizessem para fazer o tabernáculo, tá bom? Então, assim, eles iriam colocar as tendas, né? Não sei se vocês estão se recordando de ontem, mas resumindo, está tudo bem especificado, como o Senhor quer, né, na verdade, como o Senhor queria que fosse feito, queridos. Então aqui também a gente vai entender uma coisa, tá? O nosso Deus, ele é um Deus realmente de detalhes, né? Muita gente só lembra da arca, né? Quando o Senhor falou para Noé que a gente, né? Você lembra que a gente já falou sobre isso? Sobre essa questão, mas a gente precisa estar atento, vendo que o Senhor ele vai falando sobre muitas coisas aqui. Sobre muitas coisas e muitos detalhes que a gente precisa estar atentos para perceber como o Senhor é. E assim também são nos dias de hoje. Apesar de vivermos uma nova aliança, nós precisamos guardar na nossa memória que o nosso Deus ele é um Deus de detalhes, minucioso. Então devemos realmente cumprir minuciosamente tudo o que ele nos diz, tá bom? Para que a gente seja bem sucedido nos nossos caminhos. Continuando o versículo 9 agora, do capítulo 27. Então o Senhor continuou, faça um pátio para o tabernáculo, cercado de cortinas de linho fino trançado. O lado sul, de 45 centímetros de comprimento, será coberto por cortinas. Elas estarão presas em 20 colunas de bronze, firmadas em 20 bases de bronze. As varas para estender as cortinas e os ganchos para prendê-los nas colunas têm que ser de prata. Olha só, faça a mesma coisa no lado norte do pátio, com 45 centímetros de comprimento, cortinas fixas em 20 colunas e base de bronze. Os ganchos deverão ser de prata. Ok, versículo 12. O lado oeste do pátio, com as cortinas, terá 22 metros, com 10 colunas e 10 bases. No lado leste, o pátio também será de 22 metros e meio de comprimento. Meu Deus, olha que detalhe, 22 metros e meio de comprimento. Que poder, hein? Esse nosso Deus é maravilhoso. Aí continua, olha. O lado da entrada das cortinas, de 6 metros e 75 centímetros de comprimento, presas em 3 colunas fixas sobre 3 bases. O outro lado também terá cortinas de 6 metros e 75 centímetros, presas em 3 colunas fixas por 3 bases. A entrada do pátio será protegida por uma cortina de 8 metros e 80 centímetros.
A cortina deve ser de linho fino, trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura, vermelho carmesim, obra de bordador. E continua, 4 colunas fixas em 4 bases sustentarão a cortina. Todas as colunas ao redor do pátio serão ligadas por suportes de prata. Os ganchos serão todos em pratas e as bases de bronze. O pátio todo terá 45 centímetros de comprimento e 22 centímetros de largura, com cortinas de linho fino trançado, na medida de 2 metros e 25 centímetros de altura. Essas bases serão de bronze. Todos os utensílios usados para o serviço do tabernáculo serão de bronze. As estacas dos tabernáculos e as estacas do pátio também serão de bronze. Terminando já o capítulo 27. Diga aos israelitas, o Senhor falando, diga aos israelitas que tragam azeite puro de oliveira refinado para o candelabro, para que as lâmpadas fiquem acesas o tempo todo. Arão e seus filhos serão responsáveis por manter tudo em ordem, e a luz acesa do entardecer até pela manhã, perante o Senhor. Farão isso no lugar santo, fora do véu, atrás do qual está a arca da aliança. Este regulamento é permanente entre os israelitas de geração em geração. Assim finaliza o capítulo 27. Vamos para o 28? Vamos para o 28. Olha o que o Senhor fala aqui já, olha. Chame o seu irmão Arão, falando com Moisés, né? Chame o seu irmão Arão, consagre-o dentre os israelitas, e também seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eles serão os sacerdotes para me servirem. Queridos, aqui o Senhor fez uma observação importante ontem. Ele falou só quem podia entrar no Santo dos Santos. Vocês lembram que era a questão dos sacerdotes? Olha aqui então, tá vendo? Aqui vai haver a consagração desse povo, a separação, tá bom? Então vamos lá, olha, o Senhor disse mais. Versículo 2, faça roupas especiais para Arão, para indicar que ele foi separado para o meu serviço. Devem ser roupas que o dignifiquem e que o honrem. Que lindo isso, né? Hoje nós usamos vestes que nos dignifiquem, que nos honrem para a gente representar o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Será que a gente está fazendo isso, hein? Pois é. Vamos continuar aqui então. Fale a todos os homens artesãos, capazes e habilidosos, para que façam roupas para a consagração de Arão, para me servir como sacerdote. As roupas que eles farão são estas. Olha aqui, aí o Senhor deu como seria. Um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada e um turbante com um cinturão. Essas roupas sacerdotais feitas para Arão e seus filhos serão sagradas, para que me sirvam como sacerdotes. E você vai observar também que nos capítulos que estão por vir, essas roupas elas irão passar, viu, queridos, para os próximos. É bem assim, vão ter que passar 7 dias com a roupa, quem for substituir Arão. Coisa poderosa isso, né? Então tá, porque as roupas são, nós lemos aqui, as roupas são, quem lembra, quem lembra? As roupas são sagradas, gente, é por isso, tá bom? Então vamos lá, queridos, e continua no versículo 6. Os artesãos farão o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura, vermelho carmesim. Todo esse trabalho precisa ser feito com capricho, a palavra diz. O colete terá 2 partes, o da frente e o de trás, e terá 2 ombreiras que deverão ser presas dos 2 lados do manto. O cinturão, feito com arte, passará pela cintura do colete sacerdotal para prendê-lo. Será feito do mesmo material, ou seja, linho fino trançado, fios de ouro, fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 nomes de cada lado, porque vocês lembram que eram 12, as 12 tribos de Israel, por ordem de nascimento dos filhos de Israel. Para gravar os nomes dos filhos de Israel, use a técnica de um lapidador utilizada para gravar os selos. Em seguida, encaixe as pedras em bases de ouro. Fixe as 2 pedras nas ombreiras do manto sacerdotal. Elas servirão para manter viva a lembrança do povo de Israel. Assim, Arão levará para sempre nos ombros os nomes das tribos, para manter viva a lembrança diante do Senhor. Faça também encaixes de ouro e 2 correntes de ouro puro trançado. Prenda as correntes nos encaixes. Ok, já estamos quase acabando o 28 já, tá bom? São muitas orientações, não são, que o Senhor dá? Não é poderoso isso? Mas qual era o propósito do Senhor aqui, queridos? Para que o povo não
errasse, para que o povo fizesse tudo certo, para que ele se manifestasse ao povo, né? E tudo ficasse bem. Aí você vai ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, tá bom? Vamos lá. Versículo 15. Depois então você vai fazer artisticamente o peitoral, que servirá para orientar as decisões da parte de Deus. Faça com o mesmo material usado para fazer o colete. Qual que foi o material? Linho fino trançado, fios de ouro, fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O peitoral será quadrado e dobrado em dois, formando um bolso, medindo 22 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fila, fixe as seguintes pedras: sárdio, topázio e carbúnculo. Na segunda fila, esmeralda, safira e diamante. Na terceira fila, jacinto, ágata e ametista. E na quarta fila, berilo, ônix e jaspe. Os encaixes serão modelados em ouro. Cada pedra representará uma das 12 tribos de Israel. O nome de cada tribo será gravado nela como um selo. Versículo 22. Então prenda no peitoral o colete sacerdotal por meio de 2 correntes de ouro puro trançadas com corda. Faça também 2 argolas de ouro e prenda as 2 pontas do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro, as argolas, nas pontas do peitoral. Você está acompanhando aí? Eu já estou no versículo 25 do capítulo 28. Acompanha aí, vamos lá. As outras pontas das 2 cordas ficaram presas às partes da frente dos 2 encaixes de pedra de ônix nas ombreiras do colete sacerdotal. Faça também outras 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 pontas de baixo, por dentro do peitoral, junto ao colete sacerdotal. Faça mais 2 argolas de ouro e prenda as 2 ombreiras do colete sacerdotal abaixo, na frente, sobre o cinturão de trabalho esmerado que passa por cima do colete sacerdotal. Depois, ligue o fundo do peitoral às argolas da base no manto sacerdotal. Faça tudo isso. Isso manterá o peitoral sempre unido ao colete sacerdotal. Muito bom dia, minha irmã. Seja muito bem-vinda, viu? Estamos aqui no livro de Êxodo. Estamos no nosso devocional. Livro de Êxodo, né? Qual é o propósito, então, de leitura? Nós estamos naquele propósito de leitura total da Bíblia, tá bom? Então, hoje, 27º dia, estamos em Êxodo, capítulo 28, fazendo a leitura do que Deus disse para você que está chegando agora e querendo saber o que está acontecendo aqui nesse lugar, tá bom? Vamos lá. Ok, queridos, então continuando o versículo 31 aqui para a gente chegar ao final do capítulo 28, continuou dizendo o seguinte. Versículo 29. Desse modo, Arão então levará os nomes das tribos de Israel no peitoral, sobre seu coração, toda vez que entrar no lugar santo. Assim o Senhor se lembrará sempre das tribos de Israel. Coloque no peitoral das decisões o Urim e o Tumim. Esses 2 nomes aqui, queridos, a gente vai sempre pesquisar, né, os significados. E aqui, queridos, não existe algo comprovado do que seria, né? Mas eles dizem que seria 2 pedras também que eram utilizadas para que fosse sempre feita a vontade de Deus. Alguns dizem que era para que sempre que surgisse algum questionamento, que o povo não soubesse a resposta, né, que o sacerdote então pudesse se lembrar que devia consultar a Deus. Então, por isso esses nomes aqui, Urim e o Tumim, tá bom? Então tá dizendo aqui, coloque no peitoral das decisões o Urim e o Turim para serem levados juntos ao coração de Arão, quando se apresentar ao Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração os meios para saber o que o Senhor quer do povo de Israel. Ok, o manto, ou seja, a roupa que vai por cima do colete sacerdotal, será de tecido inteiramente de fios de lã azul e com uma cobertura para a cabeça no meio. Essa abertura terá um forro em volta, com uma gola para não se rasgar. O manto será todo enfeitado com desenhos de romã de pano azul, vermelho púrpura, vermelho carmesim e em volta da borda do manto intercalado com sinos de ouro. Para que os sinos de ouro? Um sino e uma romã. Outro sino de ouro, outro sino de romã e assim por diante intercalando. Os sinos de ouro e de romã devem se alternar por toda a volta do manto, né, da borda ali do manto. Arão vai ter que usar isso, queridos, sempre que for se apresentar ao serviço sacerdotal. O som do sino será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair. Ele vai ter que fazer assim, senão ele vai morrer. Olha aí, tá vendo?
Ele vai ter que fazer assim, senão ele vai morrer. Que coisa. Então vamos lá. 36. Faça depois uma lâmina de ouro e grave nela, como se gravam os selos, a seguinte frase. Olha o que ele vai ter que gravar. Consagrado ao Senhor. Você entendeu? Olha só. Vai fazer uma lâmina de ouro puro, uma plaquinha, fazer uma plaquinha, né? E vai gravar nessa plaquinha consagrado ao Senhor. Então essa lâmina, né, melhor dizendo, será presa por um cordão na parte da frente do turbante por uma fita azul. E estará sobre a testa de Arão, para que ele leve a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem ao oferecerem e consagrarem suas ofertas ao Senhor. Essa lâmina estará sempre sobre a testa de Arão, para que os israelitas sejam aceitos e perdoados pelo Senhor. Faça também uma túnica bordada para Arão, uma manta de linho xadrez e faça um turbante de linho fino, o cinturão trabalhado artisticamente por um bordador. Faça para os filhos de Arão os mantos, os cinturões e os turbantes. Essas peças devem conferir-lhes honra e dignidade. Mais uma vez, né, queridos, o Senhor falando sobre a importância das vestes e o que elas deveriam representar. Honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão Arão e os seus filhos, consagre esses homens ao Senhor para o ministério sacerdotal. Para isso, deverão ser ungidos com azeite de oliveira derramado sobre suas cabeças. Vocês lembram que existem alguns ministérios que fazem ainda essa prática aqui de que quando vão consagrar, separar, ordenar as pessoas ao ministério, algumas ainda derramam o óleo de azeite sobre as suas cabeças? Lembra? Olha aqui onde tudo começou. Olha aqui. Pois é, queridos, ó, tá vendo como é que a Bíblia é maravilhosa? Existem coisas que acontecem nos dias de hoje que muitas vezes as pessoas não sabem de onde vem, nem por que fazem, né? De onde vem. Então tá vendo a importância de você conhecer de onde vem? Tá vendo a importância de você conhecer a Deus? Conhecer em detalhes tudo o que aconteceu, para que inclusive quando nós chegarmos até Jesus no Novo Testamento, tudo fazer sentido para você, quando nós falarmos sobre uma nova aliança, uma superior aliança. Tá vendo? Tá vendo por quê? Você vai entender muita coisa durante esse ano de 2021. Fica comigo aí e vamos seguir firme, tá bom? Já estamos finalizando aqui o capítulo 28, vamos para o capítulo 29 já e já finalizamos, tá bom? Então, ó, paramos aqui dizendo sobre as vestes, né, que seriam e derramado óleo sobre a sua cabeça. Ok. Faça roupas de baixo para eles, né, queridos? Como se fossem calções. É mais ou menos isso aqui. Para cobrirem a pele nua e que vão da cintura até quase os joelhos. Sempre que Arão e seus filhos entrarem no tabernáculo ou forem até o altar que está no lugar santo, deverão vestir essas peças. Desse modo, eles não terão culpa e não morrerão. Este estatuto é permanente para Arão e para todos os seus descendentes. Poderoso. Terminamos o 28, já vamos para o 29, já vamos acabar e nós vamos continuar amanhã, tá bom? Vamos lá, 29 então. Consagrarão seus filhos para que me sirvam como sacerdote da seguinte maneira. Pegue pães, bolos feitos sem fermento e com farinha amassada. Pegue também bolos finos sem fermentos untados com azeite. Coloque-os numa cesta. Depois traga a cesta, o novilho e os 2 cordeiros. Então mande Arão e seus filhos chegarem perto da porta do santuário e lave-os com água. Lembrando a você que aqui Deus está falando, dando as instruções para Moisés então fazer tanto ao povo quanto a Arão e seus filhos, tá bom? Depois vistarão com as roupas especiais, o manto, a túnica, o colete sacerdotal, o peitoral e o cinturão de trabalho artístico do colete sacerdotal. Versículo 6. Ponha o barbante na cabeça e prenda a lâmina de ouro ao turbante. Derrame o azeite da unção na cabeça dele. Depois vista os filhos dele com as roupas sacerdotais. Coloque neles as túnicas bordadas, os cinturões, os turbantes na cabeça, e assim você vai consagrar Arão e os seus filhos, e eles serão sacerdotes para sempre. Queridos, então aqui consagrar, você pode entender separados também, né? Foram separados ali para serem sacerdotes para sempre. Versículo 10. Traga o novilho para a frente do tabernáculo. Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e você deverá sacrificar o novilho na entrada do tabernáculo diante do Senhor. Com o dedo você vai colocar o sangue do novilho nos chifres do altar e derrame o resto do sangue sobre a base do altar. Depois, pegue a gordura que cobre as vísceras, incluindo a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve e queime tudo isso no altar.
Mas o restante do corpo, incluindo a carne, o couro e o excremento, queime fora do acampamento, porque essa vai ser uma oferta de pecado. Vamos lá. Depois traga dos carneiros Arão e seus filhos. Eles vão tocar nesses carneiros sobre a cabeça dele. Depois vocês vão sacrificar o carneiro e vão borrifar esse sangue dele por todos os lados do altar, todos os lados. Corte o carneiro em pedaços, lave as vísceras, as pernas do animal e ponha tudo isso sobre os outros pedaços e a cabeça. Queime tudo sobre o altar. É oferta queimada, então, ou seja, é um holocausto, né, de aroma agradável ao Senhor. Essa prática nós vamos ver muito aqui no Antigo Testamento, a prática do sacrifício, né, de sacrificar animais como queridos, para que sejam perdoados os pecados. É mais ou menos como expiação dos pecados, tá bom? É isso. A gente vai ver muito isso aqui no Antigo Testamento, tá bom? Vamos lá, continuando. Depois tire a gordura desse cordeiro, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as vísceras, né, a melhor parte do fígado, os 2 rins, a gordura que os envolve e a coxa direita, porque este é o carneiro da oferta de ordenação dos sacerdotes. Pegue também um pão, um bolo amassado com azeite e um pão fino da cesta, sem fermento, colocados diante do Senhor. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e seus filhos e, movendo-as de um lado para o outro, apresente-se com gestos rituais perante o Senhor. Em seguida, pegue tudo de volta das mãos deles e queime como oferta no altar. É oferta queimada no altar, queridos, é holocausto. E essa oferta, a palavra diz, é de aroma agradável ao Senhor. Que mais que ele orientou? Consagre o peito, a coxa do carneiro da oferta, apresente em gestos rituais, isto é, as partes tiradas do cordeiro da ordenação, né, que pertencem a Arão e seus filhos. O povo de Israel sempre terá de dar estas partes dos sacrifícios a Arão e seus filhos, e isso será uma forma de contribuição obrigatória e permanente, diz a palavra, que farão aos sacerdotes das suas ofertas de paz ao Senhor. As vestes sagradas de Arão, lembra que eu falei agora há pouco? Ó, as vestes sagradas de Arão passarão aos seus descendentes para vesti-las quando forem ungidos e ordenados ou consagrados, né? O filho que servir como sacerdote no lugar de Arão e que entrar no santuário para servir no lugar santo, vestirá essas vestes durante 7 dias. Pegue o carneiro da ordenação e cozinhe a sua carne no lugar santo. Na entrada do santuário, eles deverão comer a carne do cordeiro e o pão que está na cesta. Eles comerão essas coisas que forem oferecidas como sacrifício para tirar os pecados. Como eu disse, era um sacrifício expiatório, né, como propiciação dos pecados, né, queridos? O filho que servir como sacerdote, aqui ó, para tirar os pecados, para consagrá-los e para santificá-los. Somente os sacerdotes poderão comê-los, pois são sagrados. Se sobrar na manhã seguinte alguma coisa da carne do cordeiro, deverá ser queimada. Ninguém deve comê-lo, porque é sagrado. Para a ordenação, queridos, para a consagração de Arão e seus filhos, né? Faça tudo o que eu lhe mandar durante 7 dias. Cada dia prepare um novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado. Já estamos terminando, fica firme, já está finalizando o capítulo 28. Mas é tão bom, não é? É tão bom ouvir. Meu Deus, são tantos detalhes, até mesmo a comida dos sacerdotes, queridos, eram diferenciadas, eram separadas, o povo não podia comer. Olha que coisa, muito maravilhoso isso. Né? Muito diferente isso aqui que o Senhor fez, muito diferente mesmo. Então vamos lá, estamos no versículo 35. Para a ordenação de Arão e seus filhos, faça tudo o que lhe mandar durante 7 dias. Cada dia prepare um novilho para ser sacrificado como oferta pelo pecado. É o sacrifício para alcançar o perdão dos pecados, de todos inclusive. Com o sacrifício para tirar os pecados, você vai purificar o altar. E depois você vai derramar o azeite da unção sobre o altar para a sua santificação ou consagração, aqui também a gente pode dizer. Durante 7 dias, o sacrifício pelo altar para consagrá-lo. Então, durante 7 dias vai ter que ser feito isso. E com isso, queridos, o altar será santíssimo e tudo que encostar nele ficará santo. Oh, amém! Agora veja as ofertas que você deve sacrificar regularmente, ou seja, com frequência sobre o altar. Ofereça todos os dias 2 cordeiros de 1 ano de idade.
Ofereça um cordeiro de manhã e um outro ao entardecer. Ofereça com o primeiro cordeiro cerca de 3 litros. Bom, é isso. Aqui tá dizendo litros, é isso mesmo. 3 litros de farinha misturada, preparada com 1 litro de azeite de oliva refinado. Como oferta de bebida, ofereça 1 litro de vinho. Já, só falta 3 versículos, você já aguentou até aí? Fica aí, não saia não. Olha só. Ofereça o outro cordeiro ao entardecer, junto com a oferta de cereais e com a oferta de bebida, como de manhã. Será oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Assim será apresentada constantemente a oferta queimada de geração em geração, à entrada do tabernáculo, diante do Senhor. Ali me encontrarei com os israelitas e falarei com você. Ali visitarei os israelitas e o lugar será consagrado pela minha glória, o Senhor dizendo, né? Assim consagrarei o tabernáculo e o altar. Santificarei também Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes, e morarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. E último versículo, olha que coisa mais linda, gente. Olha, uma coisa para vocês, gente. Deus é muito lindo em tudo que ele faz, em tudo. Olha o que ele falou pro povo, olha, para Moisés dizer, né? E saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito para morar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus, amém. Assim nós terminamos, não foi rápido? Tá vendo como é que você é forte, você consegue? Você tem que mandar a preguiça embora, a indisposição embora, orar, sabe? Pai, me dá forças, entendimento, eu preciso ficar firme, eu quero aprender mais do Senhor. Queridos, a palavra diz que aquele que tem sede e fome em Deus são saciados, sabe? Nós somos saciados em Deus, então que a sua sede, a sua fome em conhecer ao Senhor aumente e que você venha junto comigo até 31 de dezembro para viver em 2021 o melhor ano da sua vida. Nós conhecendo essa palavra, conhecendo mais a Deus, recebendo verdades e ficando libertos de toda mentira, de todo sofisma e de toda opressão. Tá bom? Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Nós temos um encontro amanhã, 6h30 da manhã. O vídeo vai ficar salvo, assista, faça o seu devocional e se você perdeu algum, estão todos salvos aqui no vídeo, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.